Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje vou apresentar esse quadrinho, Arlequina. Arlequina, por Stefan Sejic, da editora Panini, do selo Black Label. Ok? Bom, antes de eu iniciar o quadrinho, eu só vou colocar a etimologia da palavra Arlequina. Eu peguei na enciclopédia de significados na internet. Arlequina, etimologicamente, tá? Assim como Arlequim, se originou do italiano Arlecchino, que era justamente o nome atribuído ao palhaço que participava das chamadas comédias de arte, como eu já expliquei no vídeo de carnaval, tá? Esta personagem, ela pertence ao universo da DC Comics e apareceu pela primeira vez nas histórias da série Batman de 1992. A Arlequina, ela é também muito popular por ser a companheira do principal inimigo do Batman, o Coringa, tá? Bom, quem tem uma certa similaridade com o mundo dos super-heróis conhece, ou já leu ou já viu na TV mesmo episódios, da Arlequina. Só que este quadrinho, tá? Por que eu me interessei por ele? Ela é uma personagem super fantástica no sentido de que ela passou por um processo de despersonalização, tá? Então, nesse quadrinho, o Stefan Sejic, ele narra como que a doutora Harlan, uma psiquiatra recém-formada, foi perdendo sua sanidade e se apaixonando pelo Coringa. Eu não vou ler o quadrinho todo, porque além dele ser imenso, ele tem muitas falas, tá? Mas eu vou focar em alguns momentos e fazer breves comentários nesse processo todo da Arlequina, da doutora Harlan, se transformando em Arlequina, uma verdadeira sociopata. Eu vou começar a mostrar e ler para vocês. Primeira, a doutora Harlan, ela tem um projeto de pesquisa onde ela acredita que ela possa ajudar futuras pessoas a não se transformarem em sociopatas e psicopatas. Então, ela tem uma teoria. Ela junta pessoas do alto escalão ali de Gotham City que poderiam estar financiando esse projeto dela. E ela está apresentando. O interessante é nós sabermos o cerne, a alma desse projeto, que é, na verdade, o que vai dar sustentação a toda a história, tá? Então, ela está falando para eles. Numa zona de guerra, empatia é risco. Reconhecer a humanidade do inimigo traz hesitação. É uma gentileza que seu oponente pode não retribuir. Essas foram as palavras do oficial superior do Sr. Morris, que até hoje defende as ações de seu subordinado. Essas palavras vão ao âmago do problema e definem o cerne da minha hipótese. Há muitos que estudam respostas de atacar ou fugir e mapeiam-se os processos subjacentes. É uma reação instintiva que suprime a química cerebral de costume, refreando a capacidade do indivíduo de processar a empatia. Numa zona de guerra, tal estado de hiperexcitação pode salvar vidas. Esse instinto é parte de um mecanismo maior, um tipo de sistema de imunidade mental, projetado para nos proteger de ameaças iminentes, gerenciando nossa química corporal de modo a maximizar as chances de sobrevivência. Mas, e se houver abuso desse mecanismo, e por longos períodos de tempo,
Não é difícil imaginar isso em ambientes hostis nas quais soldados passam anos. Em tais condições, proponho que esse sistema de imunidade mental pode falhar. Estamos falando de uma doença autoimune da mente, uma falha sistêmica de um processo aguçadamente refinado, no qual o cérebro usa estímulos hormonais para garantir a sobrevivência do indivíduo. Similarmente às outras doenças autoimunes, aquilo projetado para nos defender acaba por nos destruir por dentro. Sem minhas palavras, isso pode dar um resultado de deterioração permanente da empatia e pode levar a comportamentos antissociais. Aí ela continua, tá? Bom, qual que é a ideia dela? Ela tem essa hipótese, né, de que as pessoas em alto risco por muito tempo acabam. Empatia é uma natureza humana, né? É um arquétipo que a gente fala na psicologia junguiana, impossível, né, de ser deletada do sistema, mas ela pode ser subjugada. Lá nos porões fecharam as 7 chaves. A hipótese dela é essa: essas pessoas, sejam soldados, sejam pessoas nas ruas, violência urbana, doméstica, quando passam por muito tempo sob um alto estresse, principalmente com risco de vida, essa empatia acaba simplesmente ficando lá embaixo e, entre aspas, não existindo, o que torna as pessoas totalmente sociopatas, psicopatas, violentas ao extremo. Ela quer entrar no asilo Arkham, tá? Onde estão os maiores psicopatas e sociopatas de Gotham City, porque ela quer entrevistá-los. Ela acredita que com essas entrevistas, escutando a história de cada um, né, como que eles se tornaram o que eles são hoje, ela pode fazer um instrumento, né, bolar um instrumento para que no futuro ela possa ser detectado nas pessoas, né, esse rebaixamento da empatia, e que antes de se tornar um sociopata, eles possam ser, entre aspas, resgatados. Então, o que ela quer inicialmente é, né, a entrada, que ela possa entrar no asilo, né, e fazer essas entrevistas. E ela precisa ter aí de figurões, desculpa aí o espirro do marido, né, de figurões para poder entrar e fazer o trabalho dela, que não é qualquer um que entra lá dentro, tá? Acontece que eles não acreditam, tá? Eles não colocam fé no projeto dela e ela sai totalmente arrasada. Na rua, tá? Ela sai pra rua, né, indo para casa, aparece o Coringa e seus comparsas. Nesse enlace, ele está fazendo uma zoeira na rua, se defronta com a Arlequina, tá? Só que antes eu gostaria de colocar um porém para vocês, tá? Sobre esse empenho da Arlequina, tá? Sobre a empatia, e que ele era um atributo psicológico de natureza muito difícil de ser desenvolvida. E na grande maioria das vezes a gente desenvolve a simpatia, a gentileza, a consideração, mas todas elas cabíveis de serem revertidas na sua correspondência de antipatia, porque são assim, emoções, mas são emoções frágeis, tá? Essa questão, essa hipótese dela pode ter um certo sentido, né, de que essas pessoas realmente tenham abafado completamente a empatia. Vamos dizer assim, tem motivos psicológicos para isso, tá? Mas vamos ver como tudo isso acontece, tá? Bom, a questão é esse defronto, né, dela. Nesse defronto dela, tá, com o Coringa, ele tá na rua fazendo uma zoeira, né? Ele aponta a arma para ela, ó, aqueles comparsas, né? E aqui ele aponta a arma para ela.
tá? Ele fica olhando tal, mas ele não atira, tá? Ele faz zoeira com ela tal, deixa ela ir embora e ele vai embora, tá? Bom, esse primeiro confronto da Arlen, eu acho com o Coringa, eu acho algo importante de comentar sobre o que eu entendo que possa ter acontecido com ela nesse confronto, tá? É aquela coisa, ela está vamos dizer assim, naquela coisa do bem, né? Entre aspas, né? Ela representa o bem, com toda aquela energia, embora ela esteja chateada, mas ela está imbuída com toda aquela energia de fazer o bem. Em contraponto, ela encontra o mal supremo. Duas forças complementares, mas antagônicas. Então aí já começa o processo dela, ou seja, ela num estado psicológico elevado do bem, ela encontra a contrapartida do mal, que é, né, o que acontece na lei da correspondência do Kybalion com a gente, do Kybalion com a gente. Kybalion, Escola Nova Acrópole, tá? Não vou entrar nesse detalhe. Então é assim, no momento de extrema, e quando ele aponta a arma, lembre-se, ela está totalmente arrasada, né? De extrema fragilidade e terror por ter tido uma arma apontada e, né, todo mundo sabe que o Coringa atira assim, né? Ele veio, não pensa duas vezes, né? A possibilidade, naqueles instantes, né? A possibilidade de morrer, tudo isso abala a Harley, tornando um marco de quebra. É o primeiro trinco da rachadura dela de racionalidade. Porque imagina-se que ela seja uma pessoa muito racional, né? E ela encontra o total oposto do Coringa, que é pura instintividade e emoção. Então, esse episódio, né, dele ter apontado a arma para ela, é um pequeno racho aí na carapaça dela da racionalidade. E ela fica com aquela questão que vai percorrer ela, né? Por que ele não atirou? E ela fica com isso na cabeça, tá? E ela fica atordoada. E ele tá fazendo uma zoeira e aparece Batman, para quem já assistiu, né? O quadrinho, os animes, é uma maior zoeira. E o Batman tá dando a maior surra no Coringa. E olha que eu acho interessante o que ela fala, tá? Ela não consegue sair dali, ela fica tão atordoada que ela fica zoeira, até que quando o Batman realmente pega o Coringa, ele tá dando uma surra e ela vai ver, ela fica assistindo, é o que ela fala. Mas sou despertada por um pensamento estranho. Abafaram-se os sons. A aclamação abafou o som do punho socando. Em vez de esmigalhar nauseante, o som que os socos faziam era, pela primeira vez, eu realmente senti. Ó, o Batman tá dando uma surra no Coringa. E ela tá olhando, ela tá assistindo. E nesse momento, é o primeiro momento onde ela tem uma verdadeira emoção. Lembre-se, a racionalidade, nesse momento de extrema violência, ela tem uma sensação, ela consegue sentir aquilo. Vamos prosseguindo. São assim pistas que vão nos dando o que vai acontecendo com o psiquismo dela nesse processo. É um processo. Tudo bem? Então, Ellen, pela primeira vez, eu realmente senti. Tá? No meu entender, essa frase pode confirmar a quebra da racionalidade do agir apenas pelo intelecto que ela era até então. O despertar de sentir emoções, corpo e psiquismo pode ser um precursor para que tenha despertado na sua consciência a necessidade de sentir novamente. Bom, o quadrinho segue e um consultor do Bruce Wayne, entre aspas, Batman,
tá? Vai procurar a Arlequina e diz que o Bruce Wayne, as empresas do Bruce, vão financiar esse projeto dela, porque eles acreditam que ela possa ter algum tipo de sucesso, que é uma esperança. Eles acreditam que possa ter algum resultado e eles resolvem financiar. E eles conseguem com que ela seja aceita primeiro, porque ela também quer na delegacia Blackwood, mas primeiro ela vai entrar no asilo Arkham, onde estão os piores psicopatas de Gotham, tá? E aqui, olha que interessante, ela saindo, porque ela trabalhava no instituto, ela saindo do instituto, né? Agora ela vai, né, fazer o projeto dela. Aí ela coloca assim: um dia em que saí do instituto foi um dia feliz. Eu senti que estava deixando toda a merda para trás, caminhando rumo a um futuro brilhante. Acho que tem algo que dizem sobre caminhar em direção à luz. Você tende a não notar a forma da sua própria sombra. Eu não sabia nada sobre meu futuro. Encarando a luz, eu pouco ligava para as sombras. Olha que interessante. Olha a sombra dela aqui. Estão vendo? Ela está tão imbuída dessa luz, desse bem, que ela vai dar certo, que ela consegue, que ela é uma pessoa boa, que ela não olha para os perigos. Porque a tarefa que ela vai fazer é altamente perigosa. Afinal, ela vai se defrontar com psiquismos totalmente desestruturados, insanos. E ela não quer saber. Está aqui do lado dela. Mas ele olha só para cá. Não tem energia para olhar para o lado, para ela ver perigo. Ela foca o sucesso. Tudo bem? E aí, vou fazer um comentário novamente no princípio da correspondência, que é a segunda lei, né, do Kybalion, que é a sabedoria egípcia e hermética. Pessoal, isso tem na Escola Nova Acrópole, tá? Aqui eu só vou fazer essa referência, porque é o meu entendimento do que aconteceu com ela, tá? Mesmo nessa fala de Harlem, ela está tão envolvida, e a lei da segunda correspondência é: o que está acima é como está abaixo, e o que está abaixo é como está acima. Bem e mal, mal e bem. Luz e sombra, sombra e luz. Juntos. Mesmo nessa fala de Harlem, ela está envolvida com a possibilidade de seu sucesso, algo magistral, que não considera os riscos, perigo, tá? Não há energia no sistema psíquico para tal cuidado. A lei da correspondência nos clarifica que as energias correspondentes, complementares, têm a mesma potência de força, energia, bom e mal, tem a mesma potência. No caso, a consciência, nesse momento, está focando só o bem. Mas o mal está do lado. E ele precisa ser olhado. É o que ela não faz. Ao meu entender, no desenrolar dos acontecimentos da vida, a consciência, ela olha, capta, percebe, sente e lida com uma realidade em sobreposição de comando, mas sempre precisamos estar alerta, atentos na natureza correspondente, que andam juntas do mesmo patamar e que pode, por algum fator psíquico, reverter, virar a chave, colocando a consciência, o senso de pertença, em perigo. Mas entendo que a área imbuída das ilusões e fantasias e da necessidade de autoafirmação, que fatalmente são armadilhas, não considera o outro lado. O perigo que representa para ela, para o psiquismo dela, o envolvimento do psiquismo dela, a psiquismos totalmente desestruturados e caóticos.
e ela não leva em conta nada disso. Se ela tem essa capacidade, né, se o psiquismo dela tem essa força para se deparar com uma força antagônica. Portanto, pela lei da correspondência, a mesma força e a mesma energia do bem tem o seu lado caminhando junto e na mesma proporção o mal. Ela chega, eu vou pular muita coisa, tá? E mesmo assim o vídeo vai ficar grande. Bom, ela chega no asilo Arkham e ela vai começar as entrevistas, tá? Para quem já conhece, né, o universo do Batman, ela vai falar com a Era Venenosa, com o Crocodilo, com o Charada, com o Chapeleiro Maluco. Então aqui, essa página mostra, então, né, que ela vai falar com todo esse povo aí, tá? Então, assim, como eu disse acima, Arlen, por estar quando ela chega no asilo, ela está tão convicta das suas crenças, do seu poder de conquista, que ela desconsidera as palavras de advertência do diretor do asilo Arkham, porque ele fala, ela não é a primeira que entrou ali querendo fazer diferença, e que todos não conseguiram nada. Ela ouve, mas no fundo ela não escuta. No meu entender, esse comportamento é normal quando estamos tão envolvidos por uma ideia que qualquer argumento contrário simplesmente nós não registramos, não consideramos e seguimos em frente com a nossa certeza. E é o que ela faz. Ela tá nem aí e vai fazer as entrevistas, tá? Quando ela já está fazendo essas entrevistas, ela fala, ela tem uma fala, né, de que quando ela entrou no asilo, porque tem uma coisa, tá? É que eu vou pulando e depois eu vou dando uma revisada. Depois daquele episódio com o Coringa, ela passa a ter pesadelos horríveis. E ela acredita que quando ela começar esse trabalho, com mentes totalmente desestruturadas, esses pesadelos, eles vão amenizar. E no início eles amenizam, mas depois a coisa só piora. Tá? Essa coisa assim de que existe muito esse fator, né, de que você está num caos e você acredita que se você ajudar o outro, você vai ajudar a si próprio. Isso não existe, isso é uma ilusão, isso é uma fantasia. Eu tenho grandes problemas psicológicos e vou fazer psicologia. Filha, se você não fizer análise, você está ferrado. Porque o curso de psicologia, ele só vai te fazer perguntas, ele não vai te dar respostas. E se você está com grandes conflitos, você vai ficar com maiores conflitos. E é o caso da Arlequina, que ela já, né, essa entrevista com esses psiquismos está deixando ela cada vez mais desestruturada. Ou seja, está se mostrando que psiquicamente ela não tem condição de estar tratando com essas pessoas. Tanto que ela passa os pesadelos, né, tomam conta, ela fica insone, ela bebe, mas ela tem uma ideia fixa que ela está fazendo o bem, que é tudo pro bem, e ela chuta o balde e vai, tá? Então eu só queria fazer um comentário em relação a isso. Essa fala da Arlequina evidencia o que acontece com muitos profissionais ligados à área humanas, principalmente da psicologia. Porque tem-se a ideia de que ao se envolver naquelas situações, a sua poderá ser resolvida pelo fato do confronto da realidade do outro. Podemos encontrar a solução do nosso problema. Entenda que as questões do outro só podem aflorar, intensificar e vivificar muito mais. Pois não é através do outro que as nossas questões são resolvidas, são solucionadas, elas só agravam. Para darmos caminhamento saudável e possível resolução, o trabalho tem que ser conosco e não com o outro. Pois entende que o psiquismo ele não aceita receitas e predições do outro, ele pede originalidade, subjetividade, cada um tem o seu. E tal ainda ingênua e distorcida de Arlen irá levar cada vez mais ao fundo, inconscientemente despertando seus demônios e os deixando alastros, sem luz e a escuridão,
só vai aumentando, porque ela fica sozinha nesse processo e ela não busca ajuda. E ela só vai afundando. E os demônios só vão sendo soltos e ficando ao léu. Tá? E não tem verdade mais fidedigna como os dizeres. Quando você olha muito tempo para algo, este algo olha para você. No caso da Arlen, quando ela olha toda aquela escuridão de todas aquelas mentes insanas, a escuridão olha para ela. Fantástico, não é? Isso, porque é um quadrinho de anti-heroína, na verdade. Arlen no asilo, tá? Bom, eu vou pular isso, tá? O convívio de Arlen com todos os criminosos de Gotham, como era venenoso, o charada que eu mostrei, tá? Psiquismos totalmente desestruturados, pessoas que perderam sua identidade para a sua persona, só piora o estado emocional de Arlen. Bom, isso eu já falei, tá? E aí, ela se sente totalmente frustrada porque ela não consegue nada com esses. E ela deixou o Coringa por último, porque ele também está no asilo Arkham. E ela se vê sem opção. E ela começa a entrevistar o Coringa, tá? Bom, existe, tá, no desenrolar do quadrinho, um drama do promotor Harvey, que quem conhece o universo do Batman sabe. Harvey é um promotor que sofre um ataque de um mafioso e que joga ácido altamente corrosivo, tá, na briga entre eles, de poder e tal. E ele fica totalmente, desfigurado. Só vou mostrar para vocês, mas eu não vou me deter a história do Harvey, não. Porque ele é uma história que vai em paralelo com ela, tá? Só que ele vai ser importante depois no desfecho, então eu só tô dando essa palhinha, tá? Ele fica totalmente desfigurado e depois vai se tornar, no futuro, o Duas Caras, também um dos maiores arqui-inimigos do Batman, tá? Só para situar quem não conhece nada ou tá por fora do universo dos super-heróis, principalmente do universo do Batman, tá? Bom, ela começa a fazer entrevistas com o Coringa, não vou mostrar, gente, porque é muita coisa, tá? Eu não vai dar conta, o vídeo já vai ficar enorme. Mas nisso tudo, tá? Nessa briga do Harvey e tal, a cidade está empolvorosa porque ele foi atacado, né? E aí os policiais querem justiça para que esse mafioso, aí vira mó fuzuê. Ela vai no comissário de polícia, o Gordon, que ela quer conversar com o Batman. Então ela pede pro comissário, porque ela também quer entrar, né, que ela não entrou ainda, na prisão Blockwood. Então ela vai ver com o comissário. Só que lá ela pede pro comissário, né, que ela quer conversar com o Batman. E o comissário consegue o encontro dela com o Batman. Tá? Então aqui a Arlequina, doutora Arlen, com o Batman. Ó, meu óculos tá aqui. Ó a fala dela. Ela pergunta para ele, tá? A doutora Arlen. Você acha que eles podem ser ajudados? Ela continua. Por que você os deixa viver? O pinguim, o crocodilo, o senhor C, que ela fala, é o Coringa, tá? Por quê? Porque acha que há esperança? Aí o Batman responde: eu não mato. E a Arlequina: sim, mas preciso saber por quê. Por quê? E ela quer saber por que o Batman não mata. E ele realmente não mata. Ele dá muita porrada, tal, quebra os caras, mas matar ele não mata. Preciso de esperança, de motivação, ela fala. Ela pensa, na verdade. Aí ela pergunta para ele: dê uma razão. E o Batman: eu não mato porque, mesmo que às vezes seja difícil, ainda é a escolha certa a fazer. Não mato por não querer desistir deles, nem de mim mesmo. A Arlequina. A Arlen. Então, acredita que há esperança para eles? O Batman: espero que sim. Até pro Coringa?
o Batman. Se acho que ele pode ser ajudado, muitos tentaram. E a partir daí, ela toma uma resolução. E ela vai mudar o tratamento, porque até então ela estava tendo as entrevistas Coringa dentro dos protocolos. Essa conversa do Batman a incentiva a fazer diferente, tá? Então aqui o se envolvendo com Coringa como paciente, tá? Essa conversa que ela tem com o Batman, ela decide mudar a estratégia. Ela que considerava que Coringa podia não ser tão... Ela já estava considerando que Coringa não podia ser tão mal assim. Que ele precisava apenas de apoio, de alguém que realmente se preocupasse com ele. E parte para um confronto direto, burlando as regras, na tentativa que ele possa ser sincero com ela. Ela acredita que possa realmente ajudá-lo. O seu envolvimento com Coringa como paciente. No meu entender, existia um vazio muito grande dentro da Harley, a qual foi preenchida pelo fascínio de uma força pungente, desenfreada, alucinante e sem controle, que é o Coringa. Numa pessoa que na história foi sempre sem graça, sem presença, sem luz, no caso dela. Uma pessoa apagada encontra uma luz que ofusca, que brilha, porque ele é mau, mas ele tem uma personalidade, vamos dizer assim, privilegiada. Sabe aquele, o mal posto é ele, bem posto é ele. E mesmo na escuridão existe luz, mesmo que seja de uma forma distorcida. Isso, ela está caminhando mais fundo na sua derrotada. Bom, depois dessa conversa, tá? Ela resolve se aproximar cada vez mais do Coringa. Numa conversa com ele, que é aquela perguntinha que ela sempre teve: por que ele não atirou nela naquele dia? Tá? E ela vai perguntar para ele. E ele vai fazer toda a pose, né? Só mais uma pergunta, senhor C. Naquela noite na rua, por que não puxou o gatilho? Ah, vou contar um segredinho, doutora. Bom, sei que pode guardá-lo. Confidencialmente, médico, paciente e tal. Sabe, tem duas expressões que amo ver numa pessoa mais que tudo: horror objeto e um sorriso sincero. Você entende que as duas raramente se cruzam? Mas, naquela noite, quando encarei seu rosto iluminado pelo terror, eu pensei que não me incomodaria de vê-la sorrir. Por outro lado, talvez eu estivesse sem bala, quem sabe, né? Gente doida. Doutora Quinn, sério, adoraria vê-la sorrir um dia. Olha a expressão dela nessa conversa com o Coringa. E aí ela pensa, foi o tom de voz dele. O jeito como ele disse isso, bem no fim do fôlego, como se tomar outro fosse dar a ele tempo de reconsiderar. Pareceu sincero. E ela acredita, vai acreditando cada vez mais nele, tá? A mente dela não se desconecta com a mente do Coringa. E ela fica o tempo todo conectada a ele. Vou falar só um trechinho, tá, pessoal? Senão vai ficar muita coisa. Aí ela coloca assim: no quinto dia, da minha mente se tornou sádica. Um instante com o cabelo bonito desencadeou um segundo de vaidade desenfreada. Sorri para o espelho e uma ideia se formou mais rápida do que eu pude impedir. Com uma pitada de humor sombrio que atinge você num funeral, ela veio indesejada, mas implacável. Ele não pôde puxar o gatilho porque eu era linda demais para morrer.
Passei o resto do dia me sentindo enjoada comigo mesma por deixar que tal ideia sequer passasse pela minha cabeça. Mal sabia que eu estava longe de acabar. Ele tinha roubado minhas noites, meus dias e meu sorriso. E depois, ele roubaria o meu coração. Vamos lá. A Harley burlando as regras totalmente. E vai ver ele dormindo. E nisso tudo, ela acaba percebendo. Há um truque usado pelas pessoas para superar o medo de falar em público. Você imagina o público e vai indo. Bom, uma vez que minha imaginação era sombria e repleta de pesadelos, essa era a segunda melhor alternativa. E quer saber? A seu modo, meio que funcionou. Ele não parecia macabro. Não. Macabro? Só marcado. Que são os pensamentos que ela vai tendo, ela vai se aproximando cada vez mais, tendo empatia cada vez mais por ele, não é? Bom, a Harley é dominada completamente pelo Coringa. Gente, eu tô pulando muitas páginas, infelizmente, tá? Mas não vai dar, é muita coisa. Aqui é uma conversa dela com ele, tá? Por que essa conversa é super interessante, tá? Eles estão conversando e ela coloca: li seus prontuários, vi suas entrevistas em vídeo e notei que ninguém nunca se deu ao trabalho de fazer essa pergunta. Já sentiu algum remorso pelas vidas que tirou? E dada a natureza conflitante de seus diagnósticos anteriores, é uma pergunta que precisa ser respondida. Agora, talvez meus antecessores tenham presumido que a resposta fosse não, mas não tenho certeza. Eu, particularmente, poderia ouvir de você e o Coringa. Nas primeiras, ainda havia isso. Acho que a primeira vítima das ruas de Gotham é a empatia de alguém. Ela faz assim, quê? Aí o pensamento dela, tá? Me lembro de entrar na sala naquele dia, me sentindo no topo do mundo, sem vidro, sem nada. Estava pronta para um cara a cara. Tinha minha pergunta quebra-gelo, um movimento planejado, mostrar algo a que ele não estivesse acostumado, pegá-lo de guarda baixa. Mas, em vez disso, a resposta dele fez o mesmo comigo. Todo o meu fingimento de distanciamento emocional se despencou. E eu, sem crer no que ouvia. Olha aqui a expressão dela. Ela pergunta, e quando ele fala sobre a empatia, é tudo que ela queria ouvir. Não é? Quando ele fala, acha que a primeira vítima das ruas de Gotham é a empatia? Sabe por quê? Porque, na verdade, ele teve acesso à pesquisa dela. E ele está respondendo como ela gostaria que ele respondesse. É claro que ela não sabe que ele tem acesso à pesquisa dela. E ele vai jogar muito sujo com ela em relação a isso. Tá? E ela vai cair como uma patinha. Veja, não existe senso de reflexão aqui. Ela está imbuída naquele caminho sem volta. Ela só vê a frente. E quando ele fala da empatia, então, é a derrotada. Ele fala, digo, arrependido, culpa, empatia, elas trazem hesitação. E nas ruas, a hesitação faz você ser pego ou morto. Sempre imaginei que matamos essa parte de nós primeiro. Ela fica assim, tem que proceder com cautela. E ele, matamos os apegos, proceder com inteligência. Olha a expressão dele. Ele está literalmente jogando com ela e ela está caindo feito uma patinha. E não vai ter volta. Vamos seguindo. Bom, todos esses momentos que mostrei e esclareci os pensamentos e atitudes
doutora Harley, tem o objetivo de clarificar como pode ser um processo de despersonalização, todas as suas indas e vindas, e ele não acontece do dia para a noite. É sempre característico de uma estabilidade constante não se ter paz. Se ela não tem, ela bebe muito, ela não dorme, os pesadelos são horríveis. Ora a parte sombria fala, ora a parte lúcida fala, e uma se sobrepõe à outra, com o agravante de que a Harley em nenhum momento procurou ajuda. Sempre na prepotência, na sua ingenuidade de que ela daria conta do recado. Aí ela fala, muitos tentaram, eu vou conseguir. Por quê? Simplesmente por me importar mais com ele. Quando visivelmente sua condição psicológica só agrava. Entendem? Ela gerencia esse barco sozinha. Bom, a história seguindo, lembra-se que tem a história do Harvey, né? Agora assumindo como duas caras. Bom, o Harvey, quando ele assume as duas caras, ele também entende que todos os bandidos têm que ser mortos. Esse negócio de ficar só prendendo e soltando, ele acaba achando que todo mundo tem que morrer mesmo. Aí ele entra, ele consegue uns conchavos no asilo, ele consegue abrir, né, as celas, o asilo vira aquela loucura, né, briga, não sei o que, os caras saindo, policial e tal. E a Harley tá chegando, né, para as futuras entrevistas delas com o Coringa. Eu acho que eu pulei uma parte do grande envolvimento dela com o Coringa. Ah, não, pulei não. Eu acho que tá aqui. Deixa eu ver, porque eu acho que é interessante vocês saberem. Que é a derrotada dela. Aqui, ó. Só uma das últimas entrevistas dela. Tá, ela tá totalmente solta, ó. Com ele. Tá? Eu pulei isso aqui, mas aí eu tô mostrando pra vocês. Mas olha o que acontece. Ela se envolve totalmente com ele, tá? Aí nesse momento aqui do quadrinho, eles já estão totalmente envolvidos, né? Olha aqui. E aí sim, tá? Agora essa questão da bagunça no asilo. Então ela tá chegando para entrevistar, né? Uma das entrevistas tá aquele rolê lenta do mesmo jeito. Quando ela entra lá dentro, ela se depara com o Harvey, já como duas caras. E ele aponta a arma para ela. Tá? E o Coringa chega, né? E massacra ele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar as duas caras para vocês. Vamos ver se tem, eu acho que aqui dá para vocês verem um pouquinho. Ó, aqui embaixo, ó. Aqui é o Harvey, tá? É os momentos dele no asilo, que ele tá completamente insano. Ele vê a doutora e fala que ela também tem que morrer, porque ela é uma das, como o Batman, que acha que os caras têm salvação, né? Então que ela também tem que ser eliminada. Ele tenta atirar, o Coringa chega, dá uma surra fenomenal nele, né? Quase mata ele. Aqui, ó. Deixa ele mais feio do que ele já estava. Então querendo sair, né? Só que um dos seguranças, que é o segurança que sempre acompanhou a doutora Harley no asilo, né? Sempre a protegeu, sempre cuidou dela, tal. Ele vê ela com o Coringa, ele não entende, ele acha, óbvio que ele acha que o Coringa vai fazer mal a ela. E ele aponta a arma pro Coringa. E ela se coloca na frente, tá? Ele não entende nada assim no princípio, né? Daquela loucura. Como assim ela se colocando, tá vendo? Ela tá se colocando na frente dele para não atirar, mas ele, naquela loucura, ele atira e pronto. Aí espalha assim no ombro dele, tá? Naquele momento ele trava uma luta, empurra ela, a arma cai no chão e olha o que acontece. Ela atira
em segurança. Esse é o ato final dela. Ela colocando o chapeuzinho de Arlequina. Tá? E aí, né? Ela, claro, né? Os momentos de desespero dela, depois que ela atira, né? Aí o Coringa chega, né? E fala assim pra ela. Ela tá falando: todas as nossas boas intenções eram a porrada de uma grande piada. Ela fala. E começam a rir e tal. Aí ela coloca: minha vida acabou. E ele: hã? Não, Harley. Não. Só estamos começando. Eu me entrego aos braços dele. Uma névoa agradável envolve minha mente e eu afundo no beijo. Por que não? Pensei. Se ele era o Coringa, eu podia ser a sua Arlequina. E quem sabe, talvez um dia, meu amor o curasse. E ri consigo mesmo. Deixa eu ampliar aqui, porque essa é a última cena deles. Vocês verem bem. Olha aqui que eu consigo mostrar. Né? Ela assumindo a postura de Arlequina, né? Bom, nisso tudo, tá já no final do quadrinho, um questionamento do Batman, né? Ele vê tudo isso, né? Ele não entende, ele se arrepende porque ele se acha culpado, porque afinal, o que aconteceu com a doutora Harley, né? Porque afinal foi ele que, né? Que, tipo, facilitou, que ajudou ela ele não achou que ia ter esse desfecho. E ele tá conversando com o Albert, né, sobre tudo isso. E aí, nos momentos finais da conversa dele, tá, eles falam aí, eu só vou ler o último trechinho, tá? Ela queria curar isso. E eu banguei a pesquisa dela. Eu a pus no caminho do Coringa. O mordomo. Sim, esse pode ter sido o início da jornada dela, Bruce. Mas a doutora Kinsel deu os passos errados sozinha. O Bruce. Não creio nisso. Você não conheceu a Harley, Alfred. Ela não queria nada além de ajudar. Ele tomou o trabalho e a bondade e usou contra ela mesma. O Alfred, talvez, dada a sua história, faz sentido que ela veja dessa forma, mas não podemos ter certeza. De todo modo, se a sina da doutora Kinsel pesa tanto em seu coração, então ouça o meu conselho. Se ela se perdeu, seja um farol. Né? E as últimas. E aí fica o questionamento da Harley, né? Despreparada para enfrentar a mente inteligente e sombria de Coringa. Ela foi manipulada ou Harley possuía uma fraqueza, uma força sombria, mais conhecida dentro dela, que ao ser olhada muitas vezes, acabou olhando para a Harley. Foi o Coringa que despertou? Mas se ele despertou é porque ela já tinha, não é? Ninguém desperta nada a ninguém se a pessoa não tem. É isso? Bom, nos finais, né? Isso eu vou ler aqui porque é interessante. 4 anos depois, tá? Uma luz na tempestade mostra ela o caminho de volta. A lua está cheia de novo. Por isso sei que é tudo um sonho. A lua está sempre cheia. Uma vez me disseram que era uma particularidade de Gotham. Difícil de lembrar quem foi. Hoje em dia muita coisa é difusa, um certo excesso de tombos. O gás do riso também não deve ter ajudado. Não. Tudo difuso, porque sonhos são assim. Estava conversando com ela mesma, tá? Pessoal, desculpa aí a campainha, tá? Mas vamos seguindo.
No sonho eu rio. Afinal, esse é o meu lugar, no mundo dele, com ele, porque eu o amo, porque ainda posso ajudá-lo, porque mesmo no sonho espero ainda poder salvá-lo. É um sonho bom. Só que há uma pergunta, uma pequena parte de mim, lúcida, que quer acordar. O sonho já durou mais do que devia, tempo demais no escuro. Digo, mesmo a noite mais escura tem que acabar, não tem? Essa é a última página. Uau! Nossa, pulei muito, né? Vou mostrar umas páginas com vocês. Mas é isso, tá? Será que ela quer mudar o seu destino depois de 4 anos? Mas ela ainda tem aquela esperança de reverter, de salvá-lo. Quem sabe, né? Nos quadrinhos, né? Essa reflexão da Arlequina nunca apareceu. Isso é uma coisa desse quadrinho aqui, tá? Essa dúvida, esse questionamento, esse querer, né? Ajudar, querer transformá-lo numa pessoa melhor. Isso nos quadrinhos nunca apareceu. Quando ela se torna Arlequina, ela fica tão insana e violenta quanto ele. Tá? É como se eles realmente um fundissem no outro. Mas no quadrinho tem essa reflexão, que faz parte da natureza humana, né? Você nunca está tão perdido que você não possa achar o caminho. Né? A Arlequina é um produto de fantasia, né? É claro. Embora aqui, né, retrate fielmente um processo de insanidade. Infelizmente, pessoal, eu não pude ficar lendo todas as falas, principalmente quando ela começa a conversar com o Coringa, tá? Porque o vídeo ficaria gigantesco. Mas quem tem interesse em saber como se instala um exemplo de instalação de um processo de insanidade, este quadrinho aqui, ele é perfeito, tá? Independente de ser de super-herói, tá? Esqueçam isso, tá? O processo da dinâmica psíquica, de um processo, de uma instalação de uma insanidade, é Arlen para a Arlequina, tá? E para tornar a coisa um pouquinho mais aqui séria, já não basta tanto, né? Tem esse livro aqui, tá? Que ele é do Joey Navarro, Personalidades Perigosas, Como Sobreviver a Pessoas Tóxicas. Aqui é um livro mesmo, tá? É letrinhas, tá? Mas ele é um livro, assim, que para quem tem interesse nessas personalidades, nesses transtornos psicológicos, sociopatia, psicopatia, mas o que é compulsão, e todos esses transtornos aí, ele coloca os 4 principais aqui, tá? Ele é perfeito, porque assim, ele é totalmente acessível, você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser médico, você não precisa ser nada, tá? Você pode muito bem entender tudo que ele fala aqui, tá? Aqui, ó, quando ele coloca, ele é tipo de um, ó, este livro é valioso porque ajudará leitores a entender que mesmo que se lide casualmente com uma personalidade perigosa, há uma boa chance de ser vitimizado por ela. Esses indivíduos são tão falhos e insensíveis que conseguem nos fazer sentir como se nós fôssemos responsáveis pelo sofrimento que causam, enquanto eles se mantêm distantes a ponto de não serem influenciados a modificar ou alterar o seu comportamento tóxico, tá? Então, assim, ele é muito bom também. Para quem tem interesse, para quem gosta, né, desse assunto, super acessível. Ele dá muitos, né, exemplos, né,
de personalidades aí com seus transtornos. Ok? Ah, tá. Ele é do Joey Navarro, né? É da editora Dark Side, tá? Depois eu vou colocar certinho ali. Ufa, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu só sinto que eu não pude colocar todo o contexto, né? Todo o processo, mas eu acho que deu para vocês perceberem. E quem tiver interesse, aí compra o quadrinho, sem qualquer preconceito, porque é um quadrinho no universo de super-heróis, embora ela seja uma anti-heroína, ele é fantástico. Eu recomendo muito, para quem tem interesse, é óbvio. Ok? Eu agradeço. Se gostaram, deixem um like, compartilhem, se inscrevam. Eu agradeço muito. Até o próximo olhar.